Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe, glorificado e exaltado seja o Senhor, Deus de todo o universo. Aleluia. Irmãos, tem uma palavra aqui abençoada, né? A palavra de Deus abençoada que quando nós lemos as escrituras, né? Nós vemos o amor de Deus, o cuidado de Deus, o agir de Deus em nossas vidas. E é sempre motivo de se alegrarmos, né, na presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, dono do céu, dono da terra, dono de toda a nação. Deus soberano, Deus criador, Deus que renova, Deus que restitui. Eu venho aqui neste nome te agradecer, engrandecer e te exaltar na beleza da tua santidade, porque só o Senhor é fiel em nossas vidas, só tu és Deus, só tu és soberano. Ó Altíssimo, fala aos corações dessas pessoas que estão do outro lado da tela, Senhor, aos meus irmãos abençoados que estão aqui, Senhor, para ouvir um pouco mais de ti. Amém. Aleluia. E a palavra que Deus me deu foi aqui em Daniel 6. Daniel na cova dos leões. Aleluia. Irmãos, eu ainda não tenho tripé, mas Deus já está providenciando. Em nome de Jesus Cristo, vamos ter um ambiente melhor para a gente buscar a palavra de Deus e orar e nos fortalecer de Deus. Vê aqui, ó. E apareceis a partir do 1. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. Sobre eles 3, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Né? Aleluia. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes porque não havia espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não procurarmos contra a lei do seu Deus. Olhe como o inimigo, ele é astuto. Ele fica procurando o coração, buscar o coração das pessoas que têm a índole mal, né? Daniel era temente a Deus, ele era fiel, ele era fiel ao rei, o qual ele servia na terra, né? Aleluia, louvado seja Deus. E isso foi motivo de inveja. Inveja as pessoas ao redor dele tinham o mesmo cargo que o dele, tinha as mesmas coisas que ele no reino, mas a presença de Deus na vida de Daniel incomodavam eles. Deus, ele é santo, Deus, ele é fiel, ele prepara, ele guarda quem ele quer. Ele sabe, ele conhece o nosso oculto e o mais profundo do nosso ser. Ele nos conhece. Não há nada que possamos esconder desse Deus. E aleluia, louvado seja Deus por isso. Por quê? Porque se há uma coisa ruim em nós, Deus, ele vai trabalhar para tirar. Se tiver algo ruim, mas que se tiver coisas boas em nosso coração, que lá na frente, porque Deus conhece nosso futuro, Deus é especialista nisso. Então lá na frente ele vê que possamos ser úteis, né, na obra dele, na presença dele, ele vai nos livrar aqui na frente, né, aqui no presente. Porque Deus, ele é soberano. Deus, ele não perde batalha. Ele nunca perdeu para Satanás e nem nunca vai perder. Por isso o medo do diabo e a pressa em tragar a vida das pessoas. Você vê, mais dos dias acontecem as coisas. Eu já falei aqui em vídeos que antigamente
para as pessoas matarem outra, era de madrugada, na calada da noite, para que ninguém veja, para que ninguém soubesse. Hoje em dia, o cenário é ao meio-dia, é de manhã cedo, é qualquer horário que todos possam ver. Porque eles estão destemidos, porque deu lugar ao inimigo de governar a vida deles. Aleluia, que possamos entender que é Deus quem nos governa, é Deus quem nos livra de todo mal. Aleluia, o inimigo até tenta, mas ele não tem poder, ele tem força. A ele foi dado força, agora poder não. O poder vem do alto, o poder vem de nosso Deus. Não tem inveja, não tem caluniador, não tem vizinho, não tem família que torça contra você e vai ficar por isso mesmo. Deus, ele age em nosso favor, aleluia. Deus, quando ele ama a pessoa, ele faz o possível e o impossível para o seu nome ser exaltado através da vida dela. Louvado seja Deus, aleluia. Glória, glória seja dada a Deus. Meus irmãos, Deus é fiel. Deus, ele é grande. O quanto vocês pensarem que ele é grande, ele é mais além do que aquilo que podemos imaginar. Ele é soberano. Acima dele não há ninguém, louvado seja Deus. Deus, ele é fiel. E esses homens aqui procuravam sempre uma ocasião para tentar acabar com Daniel, para tentar tirar a vida dele, para que eles possam se livrar e ao mesmo tempo ganhar lugar no coração do rei, né? Do rei Dário. O rei Dário, ele gostava muito de Daniel. Ele procurava sempre o que fazer para abençoá-lo, para livrá-lo das mãos dos inimigos, né? Aleluia, louvado seja Deus. Como os inimigos de Daniel não achou coisa alguma que incriminasse, eles lembrou que Daniel era fiel ao Deus do céu, ao Deus Todo-Poderoso que nos criou. Aí eles foram lá, armaram todos os príncipes, todos os reis, ou os presidentes, desculpa, todos os presidentes, prefeitos se reuniram naquela época e foram falar com o rei Dário para que houvesse um decreto que o qual, durante 30 dias, todos do reino, sequer algum falhasse, todos teriam que somente se curvar diante do rei, que era o rei Dário, né? E Daniel, ele não poderia, ninguém poderia adorar outro Deus, a não ser ao rei Dário, a não ser prestar tudo ao rei Dário, né? Foi o que eles acharam contra Daniel. Por quê? Porque ele sabia que Daniel era fiel a Deus. Sabia que ele não ia se curvar diante de imagem, diante de ninguém na terra, a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então eles foram até o rei e fizeram o rei assinar esse decreto. E assim foi feito. E qualquer pessoa que desobedecesse durante esses 30 dias e orasse, rezasse e fizesse qualquer coisa para outro Deus, a não ser o rei Dário, ia para a cova dos leões. Aleluia. E assim foi feito, o decreto foi feito, já o rei assinou, né, o decreto e ficaram procurando sempre Daniel. Daniel tem lá em cima da casa de Daniel, tinha as janelas, né? Que tinha vista diretamente para o céu. Louvado seja Deus. Aí ele sempre orava as 3 vezes ao dia ao Deus Todo-Poderoso, que é esse Deus que nos livra, é o Deus que nos guia nos caminhos para que nós possamos não cair, porque ao nosso derredor está nosso adversário, nosso maior adversário. Satanás, ele não tá brincando. Ele nunca brincou em serviço. Ele tenta o tempo todo destruir as nossas vidas. Só que temos um Deus. Temos um Deus, meus irmãos, que é por nós. Ele nos livra desse mal, nos livra das garras do inimigo. Quando oramos, quando buscamos, mesmo sem entender muitas coisas, mesmo sem ter aquilo que a gente quer, né, aqui na terra, mesmo Deus não abençoando com aquilo que a gente pediu,
Nós devemos buscar a Deus, querer Deus a todo instante, porque Deus ele não é Deus de momento, Deus é Deus para sempre. Deus ele era, é e nunca mudou, ele sempre será. Louvado seja Deus. E o rei Dário, quando ele assinou, aí eles foram procurar a vigiar Daniel. E chegou lá, eles viram Daniel de joelhos orando a Deus. Naquela angústia, né? Desculpa, irmãos, naquela angústia de estarem fazendo aquelas injúrias, aquelas coisas, né? Buscando a derrotar Daniel, ele estava de joelho perante a face de Deus, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo a presença dele a todo instante. Aleluia, louvado seja Deus. Então eles correram para o rei e foi dizer que Daniel estava daquele jeito, naquela situação, desobedecendo o decreto que foi feito. E o rei tentou ao máximo ajudar Daniel, tentou ao máximo. Até o pôr do sol tentou ajudar Daniel e não conseguiu, porque aquele tipo de decreto não poderia ter palavra voltada atrás, não podia ser descumprido, né? A lei, o que estava ali escrito. E o rei mandou chamar Daniel. E Daniel foi para a cova dos leões. Mas ele foi tranquilo. Aleluia, louvado seja Deus. Será que hoje em dia, se acontecesse algo desse tipo, eu e você estaríamos pronto para entrar na cova dos leões? Sem medo? Aleluia, louvado seja Deus. Temos que refletir se nós teríamos a fé de Daniel. Aleluia. E isso foi feito. Daniel foi levado à cova dos leões. Aleluia, louvado seja Deus. E o rei ficou inquieto. Ele não conseguiu comer, ele não conseguiu dormir a noite toda. Não foi tocado instrumentos para que ele pudesse dormir, né? Não foi tocado instrumentos. Não foi feito coisa alguma. Aleluia, louvado seja Deus. Mas ele ficou inquieto a noite toda, o sono sumiu dele. Aí quando chegou pela manhã, entristecido, assim que amanheceu, ele foi lá na cova dos leões, e chamou bem com tristeza: Daniel, Daniel, aleluia. Daniel, Daniel, aqui no 20. O servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, no versículo 21. Ó rei, vive para sempre, bendito seja Deus. Aleluia. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em minha inocência perante ele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E o rei muito se alegrou em si e mandou tirar Daniel da cova de leões, e assim foi tirado Daniel, e nenhum dano achou nele, porque crera no seu Deus, aleluia. E é como eu digo, né, irmãos, para todos que pelejam contra nós, temos um Deus a nosso favor. Temos um Deus que envia anjos, um Deus que zela por nós em todos os momentos das nossas vidas. Há um Deus soberano que não solta a nossa mão, mesmo quando erramos, mesmo quando pecamos, porque Ele é Deus de paz, Deus de amor, Deus de misericórdia. Sua misericórdia é enorme, é imensurável. Aleluia. Para as nossas vidas. E quem te fez o mal, quem planejou teu mal, quem planejou a tua morte, quem planejou a tua falência, a morte da tua família, quem planejou o seu mal, que você caísse numa cova. Aleluia, louvado seja Deus. Serão os mesmos que entrarão e serão esmigalhados, assim como o rei fez com quem planejou a morte de Daniel. Aleluia. Aqui no versículo 24,
de Daniel disse, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. E não tinha chegado, e eles, e seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e esmigalharam a todos os ossos. Deus, presta atenção, irmãos, Deus ele vai tomar conta. Ele vai ajudar você. Ele não permitirá que os seus acusadores prevaleçam e permaneçam ferindo você. Presta atenção, Deus, o mesmo Deus de hoje é o Deus de Daniel, o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão. É o mesmo Deus, ele não mudou, ele não vai mudar. Porque ele é santo, ele é Deus Todo-Poderoso, foi ele que criou tudo. Aleluia. E esse Deus tem para você nessa noite a salvação, a libertação. Aleluia. Oh, louvado seja o teu nome, meu Senhor. Então somente entregue seu caminho ao Senhor, ele vai te livrar dos teus inimigos. Você vai olhar para trás e vai dizer, cadê os acusadores? Não vai ter ninguém. Porque Deus, ele lançou todos na cova dos leões. Assim como fez Daniel, vai fazer na sua vida. Basta você crer e buscar a presença dele. Aleluia. Deus, ele quer nos livrar, meus irmãos, de todos os que fazem o mal para nós. Basta a gente dar lugar ao Senhor. Que neste dia, nesta noite, eu não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo, aleluia. Que vocês possam orar incessantemente, orar, vigiar e estar na palavra. Porque Deus nos dá livramentos. Aleluia. Desculpa, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Deus, ele está lhe livrando do cativeiro, da cova. Esse leão não vai te matar. Deus, ele está enviando anjos aí nesse momento, fechando a boca do leão, fechando a boca do falso leão contra a sua vida. Ele não vai prevalecer, porque a favor de você tá os anjos do Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe, que Deus livre você e a mim de todo o mal, de todo o laço do inimigo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, foi a tua palavra que eu li, foi a tua palavra que eu entreguei aos teus filhos também, Senhor. Do outro lado aqui da tela. Meu Deus, abençoa essa pessoa, abençoa a família dela, livra ela do mal, livra ela do tentador, livra ela do caluniador, das mentiras, das opressões de Satanás, Pai. Livra as nossas vidas da força do inimigo, Senhor. Porque quem tem o poder é o Senhor. Envia anjos, meu Pai, ao redor da nossa casa, Senhor. Envia anjos, meu Pai, em todas as partes que nós fomos, Senhor. Que a tua presença não saia de perto de nós nem por um segundo, Pai. Em nome de Jesus. Eu abençoo a vida dessa pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que sejamos sempre abençoados por ti, pela tua presença. Obrigada, Senhor. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa e tudo que leva o teu nome seja abençoado em nome de Jesus. Irmãos, eu nunca pedi porque eu sempre esqueço, né? Agora eu me lembrei. Deixe seu like. Deixe seu like porque o seu joinha vale muito. E quando você dá seu joinha e vocês comentam e você fala no comentário, o YouTube entende que esse vídeo é bom, que esse vídeo é relevante e esse vídeo pode abençoar a vida de muitas pessoas. Então deixe seu like, não esqueça, se inscreva no canal, compartilhe, seja bênção na vida de outra pessoa, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.